Graça e paz do Senhor Jesus a todos que amam a sua vinda. Daniel capítulo 9, vamos ler a palavra de Deus. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado, cometido iniquidades, procedemos mal, fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado, cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração, as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Até o versículo 19. Tema de Daniel capítulo 9 que nós queremos destacar, amado, é a oração com o coração quebrantado. A oração com o coração quebrantado. Não basta orar, não basta aprender as palavras corretas da oração, da teologia. Se o coração não estiver quebrantado, as nossas orações podem ser totalmente vãs, sem nenhum efeito. Por isso que a Bíblia diz que a súplica do justo, essa sim, pode muito nos seus efeitos. Daniel é um dos homens na Bíblia, como temos falado desde o capítulo 1, que mais a Bíblia detalha a sua vida de oração. Percebemos que ele orava 3 vezes ao dia, ele orava quando estava sendo provado, ou quando estava já na prosperidade e no palácio.
Ele orava mesmo ameaçado de morte. Ele era um homem de oração de maneira tão intensa que Ezequiel 14:14, falando da geração de Ezequiel, que também Daniel participa, Ezequiel diz que aquela geração estava tão iníqua, tão contaminada, que se tivesse ali Daniel, Noé e Jó, eles salvariam apenas a vida deles, não conseguiriam salvar a sua família com a justiça deles, com a vida que eles tinham de oração e integridade, porque integridade e oração andam juntas. Se você não é íntegro, a tua oração será corrompida ou cessará. Se você for um homem de oração, a oração te levará a uma vida de integridade. A oração sem integridade é religiosidade. E o que nós percebemos no capítulo 9 é que este Daniel, cheio de sabedoria, cheio de visões de Deus, um homem tão culto também, por que não? E com uma posição no governo privilegiada, era um homem humilde, era um homem quebrantado. Talvez seja uma das maiores batalhas de todos nós, talvez seja a virtude mais importante que nós precisamos ter, talvez seja a chave da oração que nós precisamos utilizar, e talvez seja a janela cega da igreja moderna, a igreja contemporânea, a humildade no coração. E sabe o que é terrível? Que você não consegue se humilhar sozinho, nenhum de nós pode decidir: hoje eu vou me humilhar, hoje eu vou ser humilde, porque a Bíblia diz, Romanos 2:4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, nós podemos ter uma falsa humildade, nós podemos ter uma aparência de humildade, mas negando lá no coração. Só o Espírito Santo produz a verdadeira humildade, quebrantamento. Mas se eu não posso me tornar humilde pela minha própria decisão, o que eu posso fazer? Nós podemos nos predispor, nós podemos e devemos buscar a face de Deus com sinceridade e dizendo: Senhor, mostra o meu coração, Senhor, me quebranta, Senhor, me humilha. E é assim que Daniel no capítulo 9 se achega ao Senhor, ele se achega ao Senhor. E por que esse homem tinha um coração quebrantado? Eu vou destacar algumas verdades nesse texto. Primeiro, o coração quebrantado de Daniel era fruto de relacionamento com a palavra. Os irmãos perceberam aí no capítulo 9? Logo no versículo de número 2, ele fala no primeiro ano do reinado, ele está falando aí do reinado de Dario, ali dos Medos ainda, do Império Medo-Persa. Ele diz: eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel via anjos, amado. Daniel tinha visões celestiais, Daniel tinha sonhos de Deus, mas Daniel era um homem que amava, lia e buscava a palavra de Deus, que estudava a Bíblia, que tinha um relacionamento com a palavra de Deus diário, contínuo, apaixonado. É só isso, amado, só se expor diariamente com sinceridade diante da palavra que nós vamos sendo quebrantados. Jesus falou aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas nós vivemos uma geração que as pessoas querem até a Bíblia, mas um texto isolado para poder ter uma emoção gerada, para poder, através daquele texto, acreditar que Deus vai fazer o que ela quer. Não, amado, isso é autoajuda usando Bíblia. Palavra de Deus, ela precisa ser meditada, estudada, compreendida, aprofundada. Ela precisa entrar em nós, ela precisa purificar a nossa mente, ela precisa fazer parte da nossa cultura, o nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar. Nós precisamos estar encharcados da palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, não apenas ouvir uma boa pregação, que é muito bom, mas nós precisamos ouvir a palavra lida e nos alimentar dela. Jesus a considera alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Biblicamente, essa é a chave de uma vida em Deus. Josué capítulo 1: medita na minha palavra de dia e de noite, e anda nela, que os seus inimigos vão cair diante de você.
mesmo com tanta manifestação sobrenatural na vida de Daniel, que é realmente algo maravilhoso, Deus fala através de manifestações sobrenaturais, mas a vida dele era fundamentada, alicerçada pela palavra diariamente. Como que ele entendeu que faltavam poucos anos para se cumprir uma palavra, que os 70 anos de Jeremias ia se cumprir? Deus não falou para o anjo falar para ele. Às vezes você está esperando que Deus te dê uma revelação que já está na palavra e você não está se alimentando da palavra. Você quer ouvir o Senhor? Leia a palavra. Ah, mas eu quero ouvir em voz alta. Leia a palavra em voz alta que você vai ouvir o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens correrão atrás de ouvir mestres segundo as suas próprias cobiças. Gente que até usa a Bíblia, mas usa a Bíblia para manipular, para poder colocar as suas ideias, as suas manipulações. Mas quando nós nos alimentamos da palavra pessoalmente, cada filho de Deus, cada verdadeiro discípulo de Jesus precisa se alimentar da palavra pessoalmente, lendo, ouvindo o Senhor na sua vida, e ela vai te deixar com o coração mais quebrantado. Somente firmado na palavra, nós seremos livres do misticismo, de uma vida superficial e de cair nos enganos. Por que que nós caímos nos enganos? Porque a semente do engano já estava no nosso coração. Amado, a Bíblia é muito clara sobre isso. Deus pode permitir falsos profetas se aproximarem de você para falar o que você quer ouvir. Por isso, nós precisamos nos encher da palavra. Em segundo lugar, Daniel 9 mostra que ele tinha um coração quebrantado. A vida de oração dele era uma vida quebrantada, porque ele confessava os seus pecados e o pecado da sua geração. Ele confessava os pecados dele e os pecados da sua geração. Amado, é tremendo quando você vai ler esse texto. No versículo 4 ele diz: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança, misericórdia. E ele começa dizendo no versículo 5: nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal, fomos rebeldes, afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos à voz dos seus servos. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados? Qual foi a última vez que você confessou os pecados da sua geração, da nossa geração? Amado, é só isso que mantém a gente com o coração quebrantado. Interessante esse princípio de confissão por identificação. Quando você confessa o pecado do povo, da nação, da cidade, da sua família, como foi ser o seu, porque também é o nosso. Há um pecado que é corporativo, e quando a gente começa a enxergar as pessoas, o pecado delas, com os olhos da compaixão de Deus, nós vamos nos humilhando, nós vamos nos quebrantando, e ao invés de julgar e nos tornar acusadores, nós nos tornamos misericordiosos. Confessar pecado é mais do que você nomear e dizer a Deus que você é pecador. É uma graça que o Espírito Santo vai nos dando, vai iluminando nossos olhos, como Isaías no capítulo 6, ele era profeta, mas quando ele se achega à glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A nossa vida muda muito, quando a gente vê o pecado dos outros em nós, que nós também temos parte deles. Então Daniel era um homem íntegro, justo, um homem já idoso nesse contexto, mas ele tinha vida de oração na juventude, ele tinha vida de oração como adulto, e vai mostrando em Daniel que ele continua tendo vida de oração. Ele manteve a perseverança em oração, a integridade e um coração humilde, capaz de falar: eu também estou pecando contra o Senhor, nós pecamos. E a confissão dele não é generalizada, a confissão dele é específica. Ele fala: nós não ouvimos o Senhor nesta área. A confissão dele é: nós desobedecemos os teus mandamentos que foram nos dados. É uma confissão específica. Ele se sente envergonhado, ele fala: a nós pertence o corar de vergonha. Ele diz: eu estou envergonhado do meu pecado. Qual foi a última vez que você se sentiu envergonhado pelos seus pecados? Amado, só a graça de Deus faz isso com a gente. Só a glória de Deus nos torna humildes, quebrantados. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor mais luz para mostrar o nosso pecado. Isso não é viver uma vida de alto flagelo, do evangelho da culpa, não é isso. É o quebrantamento do Espírito Santo. Nós precisamos nos envergonhar, porque nós pecamos, e pecado é algo sério. Daniel está dizendo: nós estamos nessa condição por causa do nosso pecado.
Ele está assumindo que Deus é justo. Às vezes nós sofremos e ainda questionamos a justiça de Deus. Daniel, o contrário, ele diz: Senhor, o Senhor é justo, grande, fiel. Ele confessa diante do Senhor. E cabe aqui um comentário importante. Muitas pessoas que acham que intimidade com Deus é chamar Deus de papai. Isso não é intimidade. Se fosse assim, era só falar papai. Você pode chamar, e deve de vez em quando, sempre, quando puder, chamar Deus de papai. Mas às vezes isso é só vocabulário. Daniel era um homem íntimo, um homem cheio de Deus, mas ele se dirige ao Senhor com reverência, temor, dizendo: Deus grande e temível, Deus grande e poderoso. Nós devemos ter a intimidade com o Pai, chamando de Pai, como filho, mas nós devemos ter a reverência, o respeito do Deus que é grande e glorioso, para que o nosso coração se mantenha quebrantado. Nós precisamos aprender com Daniel, amado. Em terceiro lugar, Daniel mantém um coração quebrantado, porque ele reconhecia a misericórdia de Deus e a glória de Deus. Você percebe que ele diz: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós temos pecado contra ti. Versículo 7, ele diz: mas a ti, Senhor, pertence a justiça, o Senhor é justo. Versículo 8, ele diz: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque temos pecado. Mas o versículo 9, ele diz: ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Que coisa maravilhosa. Sabe o que nos mantém quebrantados? É olhar para a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, o perdão de Deus. Perdão de Deus e a graça de Deus não é uma graça barata, é uma graça que nos constrange, é uma graça que nos atrai, é uma graça que nos torna mais gratos a Ele, e não rebeldes, já que Deus perdoa, vou viver de qualquer maneira. Você não entendeu a graça me faz amá-lo, a graça me faz me quebrantar. A graça e a misericórdia de Deus, essa capacidade de Deus de nos perdoar e de nos tratar segundo o seu amor, a graça nos torna gratos, reverentes diante dele. Agora nós precisamos também reconhecer a sua glória. É muito interessante, porque Daniel, ele diz: Senhor, restaura-nos, restaura a nação, restaura Jerusalém, restaura a cidade. Eles estavam aqui ainda no cativeiro, mas Daniel, lendo Jeremias capítulo 29, depois os irmãos podem conferir, ele estava lendo Jeremias 29, ele percebe que faltavam 2 anos para se cumprir a promessa da volta deles para a terra. E o que ele faz? Ele ora, ele se quebranta e ele reconhece que Deus é misericordioso, e ele fala: Senhor, cumpre a tua promessa por causa do teu nome, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado, o teu nome seja exaltado, por causa do teu nome. A preocupação dele não era com o nome dele. Nós temos que amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Nós temos que amar mais a Deus do que as nossas vontades. Às vezes nós oramos muito mais motivados para demonstrar para Deus um desempenho e demonstrar para as pessoas as nossas virtudes, sendo que nós deveríamos amar mais a glória de Deus, chorar pela nossa família, dizendo: Senhor, glorifica o teu nome salvando a minha família, glorifica o teu nome sarando o meu país, glorifica o teu nome abençoando e tendo misericórdia dos nossos governantes, dando a eles sabedoria, temor, juízo. Senhor, glorifica o teu nome salvando os povos não alcançados, glorifica o teu nome salvando o sertanejo lá no Nordeste, salvando os indígenas da nossa nação, os quilombolas. Glorifica o teu nome. Isso vai nos dar um coração quebrantado, amado. Você pode fazer a oração certa com o coração errado, você pode até confessar com o coração duro, mas quando nós reconhecemos que Deus, quem Deus é, aí, meu irmão, não tem jeito. Por isso que ele ora: Senhor, faz resplandecer o seu rosto sobre Jerusalém. Amado, Daniel sabia que restauração verdadeira, salvação verdadeira, libertação é fruto da visitação de Deus, da glória de Deus, da aproximação do poder de Deus da nossa vida. Quando Deus levanta o seu rosto sobre nós, amado, nós somos restaurados para a glória do nome dele. E em quarto e último lugar, nós vemos em Daniel 9, que ele mantinha um coração quebrantado, porque ele estava disposto a gerar as promessas de Deus, através das suas intercessões, jejuns e lágrimas. Você está disposto a participar da gestação das promessas de Deus? Ou você está esperando que Deus faça algo simplesmente porque você deseja?
ou porque você ora de vez em quando, orações que você mesmo nem acredita nelas. Amado, Daniel era um homem de oração. Ele tinha o que na oração dele? Constância, 3 vezes por dia. Mas aqui no capítulo 9, ele sai desse nível. Ele entra no nível que talvez alguns de nós nunca entrou. Ele entra no nível de intensidade, onde ele parou o que ele estava fazendo para jejuar, para clamar, para buscar a face de Deus, para sentir o que estava no coração de Deus, para gerar espiritualmente a promessa que já tinha sido feita. Deus falou para Jeremias: eu farei. Só que Daniel conhecia o coração de Deus, e Daniel leu bem Jeremias, porque às vezes a gente lê uma promessa e diz assim, ó, Deus vai fazer porque ele prometeu. Jesus vai voltar, então ele vai voltar, ele vai mesmo. Mas a volta de Jesus será precedida de muita oração da igreja. Haverá uma igreja que estará orando e aguardando a vinda dele, se santificando, dizendo: Maranata, vem Jesus, nós amamos a tua vinda, nós queremos a tua vinda. E sinto te dizer nessa manhã, creio eu, que a multiplicação da iniquidade dos últimos dias e a maldade é uma provisão de Deus para que a igreja acorde e busque mais intensamente a face dele, se santifique mais. Porque quem não se santificar mais diante do quadro ao nosso redor, da sociedade e dentro das próprias congregações, quem não se quebrantar mais vai se endurecer e vai ficar de fora do grande dia, vai se tornar as virgens tolas que não têm azeite e a lâmpada apagou. Até mesmo a multiplicação da iniquidade há uma permissão de Deus, e Deus quer que a gente olhe, toda vez que a gente olhe uma decepção, uma tragédia, toda vez que a gente olhe uma traição, uma dor, alguém que traz um escândalo no meio da igreja, ou a gente olha ao lado, a nossa sociedade se corrompendo, invertendo valores, Deus quer que a gente olhe para isso e busque a face dele com intensidade, com jejuns, com lágrimas, com clamor, para que nós venhamos a escapar da contaminação e venhamos a ser canal de Deus, para que os nossos filhos, nossos discípulos, nossos irmãos, a nossa cidade experimente graça de Deus e o derramado do Espírito Santo prometido para os últimos dias. Amado, transforme a sua dor num clamor intenso, transforme a sua preocupação em intercessões intensas, contínuas, jejuns, lágrimas. Nós precisamos pedir isso ao Espírito Santo, porque é a obra dele, mas nós devemos nos predispor, nós devemos decidir, experimentar e ser parte destas pessoas, desse remanescente que o Senhor tem. Daniel percebeu que a promessa se cumpriria, mas ele leu bem Jeremias, porque Jeremias 29, Deus diz o seguinte: o povo será espalhado, estará lá, e lá eles vão se humilhar, eles vão se arrepender, eles vão orar, e eu vou restaurá-los. Por trás das promessas existem condições. Você quer as promessas de Deus na sua vida? Nós precisamos entender como Daniel, ele percebeu que ele precisava se humilhar, orar, e ele orou com intensidade, e por isso ele discerniu a necessidade. Oração precisa ter discernimento, humildade, continuidade, que é uma disciplina que às vezes até parece um pouco cansativo, e intensidade, de tempos em tempos. Deus vai mostrar a você e a mim, Deus vai mostrar a igrejas locais, que nós precisamos intensificar orações e jejuns, para que promessas dele se cumpram em nossa vida, em nossa família, em nossa nação, e nas nações, para que todos os povos o adorem. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é viva, e ela fala por si mesma. Nosso desejo é nos expor a ela todos os dias, e assim fazendo, ser por ela confrontado, santificado, renovado e direcionado. Eu oro nessa manhã, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um coração quebrantado. Pai, no nome de Jesus, muda a nossa mente, muda a maneira que nós interagimos com as pessoas, com as nossas próprias fraquezas e pecados. Dê-nos um coração quebrantado. Para isso eu peço, traz luz do teu Espírito sobre os nossos olhos nesse dia, e nos faz orar as orações que o Senhor vai gerar em nosso coração, para cumprimento das tuas promessas em nós, ao nosso redor, até a volta do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.